Evangelho de Mateus, capítulo 20. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos 17 a 28. O tema que nós vamos trabalhar hoje é cristão, o mais alto posto de servo. Somos chamados ao serviço. Cristão, o mais alto posto de servo. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando ao Senhor, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe Jesus: O que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes os irmãos: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra e clamamos ao teu Santo Espírito que venha falar aos nossos corações, que venha colocar nas nossas mentes, em nossos corações, a tua santa e bendita vontade, e faça-nos, Senhor, andar nos teus caminhos. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores perseguições humanas que nós vemos, que nós percebemos, em busca do poder, a busca pela evidência, a busca por ser conhecido e a busca por ser reconhecido. É a busca pela autoridade reconhecida por todos, ter o poder de dominar, de definir aquilo que irá atingir direta ou indiretamente a vida das pessoas. É o desejo de conquistar o próprio espaço, de ser o primeiro, de ter o direito acima de todos. O desejo de estar à frente, o desejo de dominar, de ter todos debaixo do seu próprio poder. Em nome do poder, em nome da conquista, muitas loucuras foram feitas. Muitas pessoas sofreram por conta do desejo exacerbado pelo poder, pela evidência e pela conquista. Quando temos o poder nas mãos, como seres humanos, permitimos que o nosso eu, a nossa carne, seja mais forte e maior do que o Senhor a quem nós professamos. Quando temos o poder nas mãos, logo tratamos de tirar dos nossos caminhos aqueles que pensam diferente de nós e aqueles que são diferentes de nós. Por isso nós somos chamados a ser servo. O cristão, ele é chamado a ser servo. Notemos a dinâmica no verso 21 a 23 do Evangelho de Mateus. A mãe de Tiago e de João chega perante Jesus e fala: Senhor, quero te pedir alguma coisa. Tenho um desejo, quero te pedir uma coisa. E Jesus diz a ela: diga o que você quer. E ela diz o seguinte: no teu reino, Senhor, eu desejo que os meus filhos, Tiago e João,
se assentem ao teu lado, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse foi o pedido da mãe de João e da mãe de Tiago. E Jesus diz a ela: você não sabe o que pede. Disse a eles dois: vocês não sabem o que estão pedindo. E ele diz a ela e ele diz aos dois, Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem assumir a dor que eu estou para assumir? Vocês podem suportar toda a perseguição? E como ele relata aqui no verso 19, que ele seria escarnecido, que ele seria açoitado e que ele seria crucificado. Esse era o cálice que Jesus iria beber. Mas quando Tiago e João e a sua mãe chegam e pedem para Jesus para sentar-se no reino dele, ao lado de Jesus, eles esquecem que antes de Jesus ser glorificado, iria passar por grande dor, por grande humilhação e pela cruz. No entanto, Jesus pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem passar por tudo que eu vou passar? E eles respondem: sim. Corajosos? São corajosos. Sim, poderemos. E Jesus diz a eles: vocês então beberão o cálice que eu estou para beber. Embora pareça uma afronta a Jesus, essa resposta dos irmãos, uma resposta orgulhosa, uma resposta impensada, de fato Tiago e João beberam o cálice de que Jesus bebeu. No relato de Atos capítulo 12, do verso 2, está relatado a morte de Tiago, o primeiro mártir dos apóstolos, morto ao fio da espada por Herodes. Sim, ele disse que beberia o cálice de Jesus e bebeu. João, o seu irmão, teve uma vida longa, durou perto dos 100 anos de idade. No entanto, João, ele pôde ver, ele pôde sentir toda a perseguição que a igreja sofreu. Ele pôde ver e sentir toda a perseguição que os cristãos sofreram, em nome de Jesus. Por fim, João foi exilado na ilha de Pátimos, onde ele recebeu ali as revelações que estão contidas no livro de Apocalipse. Observemos agora o teor do pedido dos irmãos Tiago e João. O desejo de na glória do Senhor, no reino do Senhor, estar assentado um ao lado direito e um ao lado esquerdo. E o que percebemos é o desejo por evidência. O desejo por estar à direita do Senhor e à esquerda do Senhor Jesus é sinônimo de poder, sinônimo de destaque, compartilhar a glória do Senhor Jesus, compartilhar o prestígio do Senhor Jesus, receber o louvor e a adoração que é dada somente a Ele. É isso que eles queriam. E Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que somos chamados para ser servos, a servir. Então somente servir. E os sentimentos que acompanham a busca pelo poder é o desejo de ser imbatível, o desejo de ser implacável, de forma que todas as loucuras que passam na mente dessa pessoa possam ser consumadas. E é isso que as pessoas buscam quando querem poder. São sempre desejos e atitudes impensadas, frutos do egoísmo, frutos da ira e frutos da falta de sabedoria. Não provém de Deus, mas vem do maligno, de forma que o desejo pelo poder e pela evidência é oposto ao desejo, é oposto ao chamado de ser cristão, o chamado de servo. Mas quando queremos o poder, nós temos em nós o desejo de sermos servidos, de em tudo sermos agradados, de em tudo estarmos satisfeitos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nós conhecemos um pouco melhor a índole dos irmãos Tiago e João. E a partir do verso 49 do Evangelho de Lucas, está relatada a história de que um homem estava expulsando demônios. Um homem que não fazia parte dos 12 apóstolos. E João, o irmão de Tiago, o mesmo que queria se sentar à direita ou à esquerda de Jesus, ele proíbe o homem de expulsar demônios. E ele diz para Jesus, talvez ele chegue com o sentimento de missão cumprida, e diz: Senhor, havia um homem que expulsava demônios em teu nome, e eu o proibi. Jesus, porém, disse: não proibais. Que não é contra nós, é por nós. Posteriormente, os discípulos, procurando achar pousada para Jesus em Samaria,
está também no capítulo 9 de Lucas, a partir do verso 51. São rejeitados pelos samaritanos. Os samaritanos não querem receber tampouco os discípulos como Jesus. E novamente os irmãozinhos, Tiago e João, aqueles que queriam se assentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, chegam para Jesus e diz: Senhor, os samaritanos não nos receberam. O Senhor deseja que mandemos descer fogo do céu para consumir todos eles? Esses são os irmãos Tiago e João que queriam se assentar ao lado de Jesus. Qual será o desejo que eles tinham? O que passava pela mente deles ao pedir: Senhor, queremos assentar um à tua direita e outro à tua esquerda? Lembramos que eram 12 os apóstolos. Então eles esqueceram dos outros 10 e chegaram para Jesus: Senhor, nós queremos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Queremos poder, queremos evidência, queremos glória. Conhecemos também a história, na nossa história, na história da humanidade, as atrocidades que foram cometidas em nome do poder. E eu vou citar algumas para os irmãos, das atrocidades, dos absurdos que foram cometidos em nome do poder. No ano de 1915 a 1917, turcos otomanos mataram cerca de 1,5 milhão de armênios, em nome do poder. Em nome do poder, no ano de 1932 a 1933, a União Soviética dizimou a vida de 3 milhões de ucranianos, que também conhecemos como genocídio ucraniano. Em nome do poder, no ano de 1939 a 1945, Adolf Hitler dizimou a vida de 6 milhões de judeus. E nesse mesmo período, o regime nazista invadiu campos de ciganos, e nesse mesmo período dizimou a vida de 500 mil ciganos. Em nome do poder, no ano de 1992 a 1995, milícias exércitos sérvios mataram 200 mil bósnios. Em nome do poder, no ano de 1994, durante 3 meses e 10 dias, ou 100 dias, milícias hutus dizimaram a vida de 700 mil tutsis, uma etnia na Ruanda, conhecido também como o massacre da Ruanda. Vocês imaginam, em 100 dias, podemos dizer em 3 meses e 10 dias, 700 mil pessoas mortas em nome do poder. Como se em 3 meses todos os habitantes de Sorocaba fossem mortos. Uma atrocidade em nome do poder. E no verso 25, Jesus chama os 2 irmãos, chama de canto e diz a eles o seguinte: sabeis que os governadores dos povos dominam sobre eles e que os maiorais exercem domínio sobre eles. Note o que Jesus diz agora aos irmãozinhos: não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro, será o servo de todos. E o chamado cristão é um chamado de 2 vias. E muitos cristãos esquecem disso, que nós somos chamados, somos atraídos pelo amor de Cristo, somos impactados, somos transformados, somos restaurados. Mas pela mesma via que Ele nos manda, depois Ele nos manda de volta para o mundo, como servos, como cristãos, para o servir e agora ser luz do mundo e sal da terra. Baseados nesta palavra de Jesus, para que possamos entender o chamado de cristão, que é para servir a Deus e servir ao próximo, precisamos em primeiro lugar, voltar à essência da igreja primitiva. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2, relato de Lucas também. Atos 2:42, e diz assim a palavra de Deus: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o verso 42. O verso 44: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora o verso 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa
e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que percebemos na convivência dos irmãos da igreja de Atos é o cuidado mútuo, é a convicção naquilo que criam, naquilo que professavam. Notemos que o verbo ele está no plural. Perseveravam, todos juntos, perseveravam na doutrina. Não havia divergência, não havia barreiras nos relacionamentos, não havia barreira nas convivências. Eram unânimes na doutrina dos apóstolos, eram unânimes na comunhão, eram unânimes no partir do pão e eram unânimes nas orações. Notando novamente o verso 44, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Algo difícil hoje, nos dias em contextos tão egoístas que nós vivemos. Era diferente do sentimento de Tiago e João, que por fim causou indignação dos outros discípulos. Não havia ali naquele contexto o desejo de ser melhor ou maior. Não havia alguém para ser servido, mas todos serviam uns aos outros. O que havia ali era uma só visão e um só caminho. É importante lembrarmos também que as pessoas são diferentes, pensam de forma diferente, as pessoas têm gostos diferentes, nós somos diferentes. Mas o que havia na igreja de Atos não era a busca, a luta e a briga pela democracia, como há essa briga em muitas igrejas. Somos um país democrata, temos que ter democracia na igreja, mas será que a palavra exatamente e perfeitamente e essencialmente é democracia? Não se reclamava democracia na igreja de Atos, pois não havia necessidade disso, porque todos estavam juntos em propósitos e visão. Não havia necessidade de reclamar democracia, pois na igreja de Atos havia uma palavra muito importante que nós esquecemos hoje: unanimidade. Unanimidade. Quantas comunidades, quantas igrejas se enfraquecem mediante as brigas pelo direito à democracia? Grupos radicais que surgem dentro das próprias igrejas, reclamando o direito de ter, reclamando o direito de ser ouvido, reclamando o direito de ser atendido. Quantas igrejas estão perdendo tempo, gastando energias, tentando apaziguar contendas entre irmãos? Quantos ministérios dentro da igreja, degladiando um e o outro? Porque querem mais direito. Isso é meu, você não pode usar. Isso é meu, você não pode usar. Aquilo é nosso, você não pode usar. Ora, irmãos, vamos todos para o mesmo lugar. Vamos todos para o mesmo lugar. O Senhor é um só e mesmo para todos. É Jesus, Senhor da igreja. Enquanto ocorrem essas brigas, as trevas encobrem cada vez mais a vida das pessoas, de forma que aqueles que ainda não têm a luz de Cristo estão caminhando cada vez mais fundo para o abismo, e estes são muitos. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 25 e 26, ele diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. As nossas diferenças não podem ser maior daquilo que nos une. Se Jesus é Senhor da nossa vida, nós não buscamos os nossos próprios interesses mais. Não vimos a igreja, não fomos chamados à igreja para que os nossos desejos, para que os nossos interesses sejam atendidos, mas somos chamados tão somente e simplesmente para servir ao Senhor e também para servir o próximo, para cuidar, de forma que se um chora e um tem luta, o choro dele e a luta dele também é nossa, de forma que se um se alegra e tem vitórias, a alegria e a vitória também é nossa. Trabalhamos um em favor dos outros, servimos uns aos outros, e é necessário que haja unanimidade no corpo de Cristo, é necessário que haja unanimidade no serviço do reino de Deus. E assim como Paulo também diz aos Filipenses e orienta: nada façais por partidarismo. Filipenses capítulo 2, no verso 3, Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Há somente uma forma, apesar de nossas diferenças, de caminharmos em uma unidade, em direção a Cristo, como verdadeiros servos. Essa direção quem nos dá não é homem.
Essa direção quem nos dá não é doutrina. Essa direção quem nos dá não é a IPI do Brasil, não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a Igreja Batista, não é a Igreja Metodista, não é a Igreja Católica e nem o Papa. Essa direção quem nos dá é o Espírito Santo. E nós esquecemos dele. Evangelho de João capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho feito, de tudo que eu vos tenho dito. E ainda no Evangelho de João capítulo 16, no verso 13, o Senhor diz: quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. O que estamos fazendo aqui? O que estamos procurando? Boas palavras? Algo que nos agrade? Mas o que nós temos como cristãos, como chamados ao cristãos, como chamados pela cruz de Cristo, é o serviço, é o negar a si mesmo. Jesus ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E nós muitas vezes chegamos na casa do Senhor cheios de conceitos, nos melindramos por qualquer coisa. Se aconteceu uma coisa que eu não gosto, eu já não venho mais à igreja. Se falar alguma coisa que eu não gosto, também já não venho mais à igreja. Vou procurar uma outra igreja que me agrade. Que falta que faz Jesus na vida das pessoas. Nas cartas às igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, no fim de todas elas, João relata: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão vendo esse púlpito? Esse púlpito de madeira? Vocês estão vendo esse posto onde eu estou aqui? Onde eu compartilho com o pastor Isaías, com o Áureo, com o Wagner? Ele não é meu, ele não é nosso, porque nós somos servos. Esse lugar é do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele é soberano e somente Ele pode nos colocar em direção e nos caminhos do Senhor Jesus. Por fim, somos chamados ao serviço. Não somos chamados para sermos servidos. Embora pareça claro para nós que o cristão, e isso nós ouvimos em todo o período que estamos na igreja, ouvimos na escola dominical, ouvimos nas pregações, que o chamado a ser cristão é chamado ao servir. No entanto, nós, mesmo sabendo disso, o servir não está na lista de prioridades nossa. Servir é ruim. Sabe por quê, irmãos? Porque servir demanda abrir mão. Porque servir demanda abrir mão dos nossos próprios gostos. Servir demanda abrir mão do nosso próprio tempo. Servir demanda abrir mão de nossos conceitos. Sabe por que o servir não está na nossa lista de prioridades? Porque quando servimos, não fazemos para nós mesmos. É fazer aquilo que não é para mim. E muitas vezes é servir sendo contrariado. Sabe por quê? Servimos, muitas vezes fazendo aquilo que não gostaríamos de fazer, que também não é pelo mesmo e para o mesmo propósito que gostaríamos que fosse. Por isso que o servir não está na nossa lista de prioridades. Um dos grandes desafios de viver em comunidade são as grandes barreiras que se levantam entre as pessoas quando não há unanimidade. Quando não há unanimidade, surgem barreiras, surgem fortalezas. E o que acontece é que os insatisfeitos acabam por lutar contra aquilo que está se fazendo. Muitos negam-se a ajudar, pois esquecem de pensar no bem comum, esquecem de pensar no bem dos irmãos, esquecem de pensar no bem da igreja.
pensam somente em si mesmos, ficam digerindo lentamente, ficam ruminando a sua insatisfação. Não permitem que o Senhor Jesus limpe, tire aquela insatisfação, aquela raiva, aquele ranço, aquela dor, aquela ferida que fica aberta dentro das pessoas. Não era para ser assim. Não era para ser assim. Muitos ainda dando lugar a Satanás, ainda começam a trabalhar contra o que está sendo feito, boicotam o trabalho, boicotam a ideia, fazem calúnias, reúnem-se às escondidas para falar mal daqueles que estão trabalhando e torcem para o insucesso de todos. No entanto, meus irmãos, esta é somente uma das muitas facetas do orgulho, das muitas facetas do egoísmo. Orgulho que cega as pessoas, orgulho que tem cegado muitos cristãos, travando assim as engrenagens do labor do corpo de Cristo. Muitas vezes agimos como Tiago e João, queremos posição de destaque, queremos estar na mesma posição de glória do Senhor. E isso acontece quando buscamos a nossa própria satisfação e esquecemos dos demais. O que importa é eu estar satisfeito, e não o meu próximo, e não o meu irmão. Esquecemos que somos chamados não para ter nossos desejos atendidos, mas para tão somente servir. Tão somente servir ao Senhor e ao nosso próximo. Muitas pessoas dizem, eu quero servir ao Senhor. Esquecemos que servir ao Senhor também é servir ao nosso próximo. Assim Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 agora, no verso 32 a 33, ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Notemos então a exortação que Paulo faz e a sua preocupação com a igreja em Corinto: não se tornem causa de tropeço, não se torne um motivo de estorvo, não prejudiquem com o nosso egoísmo a igreja do Senhor. Não prejudiquemos com o nosso egoísmo aqueles que estão vindo na casa do Senhor. Não escandalizemos as pessoas com o nosso egoísmo, com o nosso eu quero, com o nosso eu desejo, com o nosso eu acho. E Paulo lhe diz no finalzinho do verso 33, para que sejam salvos. E esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas em todas as coisas nós devemos ser agradáveis. Agradáveis a todos, em tudo. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos e tudo o que falamos. E um dos grandes causadores de brigas e divisões é a língua. Um dos grandes estopins que causam divisões, não só na igreja, mas em famílias, em todos os tipos de associações, é a língua. São palavras impensadas, palavras apressadas, desejos e pensamentos que tomam forma de palavras cheias de veneno e palavras cheias de dolo. Assim Tiago ele nos diz: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada também pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. As divisões e desentendimentos geralmente começam com palavras carregadas de veneno mortífero. Sejamos, portanto, como Tiago mesmo nos orienta: prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Assim, tudo o que fizermos, seja em pensamento, seja pensando no bem de todos, para que estejam na casa do Senhor, para que não saiam escandalizados, para que não saiam decepcionados, mas que sejam salvos. Isto é servir ao Senhor, isto é servir ao próximo, buscando ser agradável a todos, não buscando o nosso próprio interesse, mas o de muitos, com um único motivo: para que todos que entram por essas portas sejam salvos. E Jesus por fim afirma aos irmãos Boanerges, filhos do trovão, Tiago e João: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não podemos repetir o sacrifício de Jesus. Ele é único, porque Ele é santo. Mas podemos nos dar, podemos nos doar, abrindo mão de tudo aquilo que considerávamos de valor, assim como Paulo fez, por amor a Cristo, por amor
ao serviço do reino de Deus. Todo o valor que Paulo tinha, ele considerou como nada, por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à igreja. Que nós assim estejamos unidos em Cristo, que esse seja o nosso desejo, que esta seja a nossa essência, a unanimidade em Cristo. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, mas em Cristo, dirigidos pelo Espírito Santo, caminhamos em um só caminho para o bem de todos, para que muitos sejam salvos. Oremos. Pai, nesse momento, nós clamamos pela Tua igreja. Pela Tua igreja que não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Por todas as denominações que professam a Jesus. Para que haja, Senhor, unanimidade no Teu reino. Reino que não há placa. Reino que não há Senhor senão o Senhor Jesus. Reino que não é dirigido por homens, mas pelo Teu Santo Espírito. Pai, nós colocamos a nossa igreja nas Tuas mãos. Cada irmão que está aqui nas Tuas mãos, para que nós possamos ter nobreza de coração, coração servo, não tendo desejo como de Tiago e João, de destaque, de assentar à Tua direita e à Tua esquerda, mas, Senhor Jesus, de estar prostrados aos Teus pés. Limpa-nos, Senhor, e purifica de todo orgulho, para que a Tua igreja, para que a Tua casa seja verdadeiramente chamada casa de oração para todos os povos. Longe de nós, ó Pai, sermos senhores, mas somos servos, filhos de Deus. Nos ajuda, Pai, e quebra todas as barreiras que impedem isso em nossas vidas. Nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.